Olá, graça e paz, tudo bem com você? Tem bastante tempo que a gente não se vê, né? Primeiro dia de 2021, estamos aqui. Na verdade, eu planejei, antes do último dia de 2020, gravar o vídeo sobre Ezequiel, mas não foi possível e o Senhor sabe de todas as coisas. Ezequiel é um livro bem significante em minha vida, porque quando o Senhor começou a me chamar pelas madrugadas para orar, Ele usou um texto do livro de Ezequiel, quando todas as vezes que Ele me acordava, eu voltava a dormir e eu ouvia aquela voz ecoar bem forte dentro do quarto. Ponte de pé e eu falarei contigo. E foi algo assim tão forte que eu temi. O meu coração se estremeceu e eu me levantei e fui orar, e dali eu não parei mais de orar pelas madrugadas e ouvir ao Senhor. E outra coisa também que me marca no livro de Ezequiel é quando ele diz que ele nos chamou como atalaia, e o Senhor, ele falou muito forte ao meu coração: você é uma atalaia que precisa advertir as pessoas com a palavra que eu vou colocar na sua boca. Outra coisa também que é bem marcante no livro de Ezequiel, quando ele fala: eu te envio a casa rebelde, e o Senhor falou isso para mim, e eu vou te dar palavras para falar para o meu povo. Quer eles ouçam, quer deixe de ouvir. Você fala: não seja rebelde como a casa rebelde. E vamos ao livro de Ezequiel. Você quer conhecer um pouquinho mais? Só com a minha história, eu acho que você já deveria ficar curioso para estar lendo o livro de Ezequiel. Mas vamos começar pelo começo, aleluia. E a primeira coisa que eu quero destacar, na verdade, é que a raiz de toda a repreensão que o profeta faz no livro de Ezequiel é que o povo não queria ouvir a voz de Deus. Né? Tanto é que eu falei para você que o Senhor fale, eles não querem me ouvir, mas você não seja rebelde como eles, você fale, porque você vai ficar livre do sangue. Então a raiz de tudo que Ezequiel vai começar a profetizar é que o povo não queria mais ouvir a voz de Deus. Só que no dia do juízo, sempre o povo vai buscar a resposta onde? Em Deus, aquele que eles não quiseram ouvir. E foi assim, né? No capítulo 7 você vai ver isso. E aí no capítulo 8 você vai ver que o Senhor começa a lançar em rosto a idolatria, como o povo buscou outros deuses. Então ele vai falar: por que eu vou te responder? Né? Se vocês buscaram outros deuses desde sempre e não quiseram me ouvir. E a verdade é que se a gente não ouve ao Senhor, a gente vai levantar ídolos. Sempre foi e sempre será assim. Outra coisa, capítulo 9, no dia do juízo, Deus vai saber separar o justo do injusto. Você vai ler isso lá em Ezequiel capítulo 9. Em Apocalipse ele vai repetir a mesma coisa, né? Porque o livro de Ezequiel é meio apocalíptico, você vai perceber isso. No capítulo 11, você vai ver que toda a injustiça vai ser vingada, assim o Senhor vai dizer através do profeta. O juízo começa pela casa de Deus, porque ali começa pelos líderes a punição que vem do Senhor. E você vai ver também que o profeta, apesar de sempre dar a má notícia, que é a coisa mais difícil, né, para o profeta, é que ele sempre que vai dar a má notícia quando o povo está todo achando que está tudo bem, e ele vem com a má notícia de que não está tudo bem. Mas ele sempre vai interceder diante de Deus pelo povo. Você vai ver isso também no capítulo 11. Depois da má notícia, ele vai diante do Senhor e pede que o Senhor tenha misericórdia. E o profeta, geralmente, ele é um sinal vivo, né, daquilo que o Senhor quer fazer, quer falar. A maioria deles viveram na pele o sinal do que ia acontecer. Você vai ver em Ezequiel que ele corta as suas mechas de cabelo, barba, e começa a colocar em lugares distintos para mostrar que o povo ia ser espalhado, né? Ele come comida cozida com fezes. Antes o Senhor falou para cozinhar com fezes humanas, e ele falou: Senhor, mas isso é demais para mim, eu nunca me contaminei com nada disso. E o Senhor, né, ouviu o profeta, falou: então você pega fezes de boi e você vai cozinhar essa comida, porque vai mostrar para eles que tipo de aflição que eles vão passar, e eles vão se contaminar a esse ponto quando o juízo chegar e ele já está próximo. E ele foge também pelo muro, uma brecha no muro, e ali o Senhor fala assim como você está fugindo, assim o povo vai fugir quando o cerco de Babilônia chegar. E ele também fica viúvo. Essa eu acho que é a pior parte, né, que ele passa. Ele vai ficar viúvo, Deus vai tirar a esposa dele de um dia para o outro, e avisa isso a ele, e fala: você não vai chorar.
porque você vai dizer para o meu povo, quando eles perguntarem por que você não está chorando, porque eles vão passar por tudo isso e que eles fiquem quietos, em silêncio, e não chorem, porque eles não têm direito nem de chorar, porque eles procuraram por isso. Então o profeta que nada fez, na verdade buscou seguir o caminho do Senhor e ser obediente, acaba sendo um sinal para que o povo entenda a gravidade do que fizeram. E aí a gente vê como é difícil o ofício de um profeta, né? A palavra profética caiu no descrédito na época de Ezequiel e Deus se posiciona a respeito, porque ele começa também a se levantar contra os falsos profetas, né? Deus começa a dizer que o juízo para os falsos profetas vai ser terrível. Você vai ver isso no capítulo 12, 13 e 14. E Deus lembra também da prostituição de Jerusalém, depois dela ter sido achada pelo Senhor, cuidada, totalmente adornada. Quando ela chega, ele usa a ilustração que pegou ela como um bebê abandonado, limpou, cuidou, vestiu com a melhor roupa, deu melhores joias e ela foi procurar amantes. E o texto é muito duro, você vai ler no capítulo 16, no capítulo 23, a ponto de Deus usa palavras através da boca do profeta, que a gente fica até meio constrangido de ler, né? Quando fala sobre a prostituição de Israel, como Israel abandonou o Senhor e foi atrás de outros amantes, né? Outras nações e os deuses dela. E o Senhor diz que os próprios amantes dela vai destruí-los. Vai destruir Jerusalém, aqueles com quem ela se prostituiu. Aquele que pecar, esse morrerá. Capítulo 18, 33. Deus mostra ali a sua justiça. E o povo questiona, tá? Diz, mas isso não é justo. E o Senhor fala, eu não sou justo? Vocês não estão agindo com justiça, né? Você vai ler em 18 e 33, como o povo ousa, né, questionar a Deus sobre isso. E Deus vai se indignar contra os líderes, você vai ver isso no capítulo 34, ele vai falar tremendamente contra os pastores. Olha, vocês não estão apacentando as minhas ovelhas, elas estão espalhadas, elas estão desorientadas. E sabe o que o Senhor fala? Mas agora eu mesmo vou pegar as minhas ovelhas das suas mãos e eu vou apacentar as minhas ovelhas nos montes de Israel. E assim, eu vejo muito assim, sobre isso, essa palavra que o Senhor falou lá em Ezequiel, nos dias de hoje, porque parece que o Senhor agora ele tomou as suas ovelhas nas mãos, entendeu? Tirou daquela opressão, não era cuidado, era opressão. E hoje as ovelhas conseguem encontrar pastos verdejantes. Você consegue entender que o livro de Ezequiel é bem atual? Então, no capítulo 34, você vai ler isso. Só que no capítulo 25 até o 33, você vai ver Deus falando tremendamente contra as nações pagãs, né? E aí ele fala que ele usou o rei da Babilônia para destruir o rei de Tiro, destruir Tiro e também o Egito. Que eram duas nações que se colocavam como a potência da época. E ali mostra que o Senhor é o Senhor da terra, não são as grandes potências, porque hoje elas são grandes, amanhã elas estão derribadas ao chão, né? Você vai ler isso de 25 até o 33. No 33 já começa o Senhor falando que o profeta Ezequiel é um atalaia, né, que foi levantado para profetizar. Agora o 38 e o 39 é muito interessante, que você vai ver que o Senhor fala sobre Gog e Magog. Você vai ver isso, que é a luta do Armagedon. Falei que ele é um livro muito profético. Então você vai ver que depois que o juízo vier sobre a casa de Deus, que o juízo vier sobre Israel, você vai ver que o Senhor vai fazer juízo contra os povos que se levantaram contra o seu povo. Vai ser um tempo de grande perseguição, isso colocando no âmbito profético do livro de Ezequiel. Vamos viver um tempo de grande perseguição, a igreja vai ser muito tratada, os líderes vão ser punidos, aqueles que não cumpriram o seu ministério como deveria, mas depois, as nações que oprimiram o povo de Deus, elas vão ser duramente destruídas, na verdade, né? Nem corrigidas, elas vão ser destruídas pelo Senhor na Batalha do Armagedon. E depois a gente vai ver a restauração de Israel, né? Você vai ver a restauração do templo, como Deus é detalhista em restaurar todas as coisas que foram derribadas, destruídas pelo povo, né? Deus vai restituir, vai dar direções com detalhes. E a gente vê as águas purificadoras
Ezequiel 47. Primeiro a gente vê os ossos secos sendo resgatados e sendo levantados em Ezequiel 37, antes do 38, né, onde as nações pagãs vão ser destruídas. Depois a gente vai ver, depois de toda a restauração do templo, Ezequiel 47, a gente vai ver as águas purificadoras, que vai purificar todo o pecado do povo, todo o pecado que o povo cometeu, e vai dar assim vida abundante. Diz que ali vai se formar um rio, e aquele rio vai ser um rio onde a gente vai poder nadar na intimidade com Deus. E esse rio corre do trono de Deus, e ali vai ter cura. A margem dele vai ser um lodo que vai promover cura para as nações. É algo ilustrativo, mas é o que fala sobre os últimos dias, né? O que o Senhor vai fazer para curar toda a terra. É tremendo. E a gente vê em Ezequiel 48 que a terra vai ser dividida para o seu povo. E eu acredito que isso fala do reino milenar do Messias, né? A cura da terra, a restauração e ali também o Senhor distribuindo, né, a possessão para o seu povo. É um livro tremendo, Ezequiel. Eu encorajo você a começar a ler Ezequiel. Eu li 2 vezes dessa vez. Eu já li várias vezes esse livro, mas eu li 2 vezes para gravar esse vídeo e eu te encorajo a ler Ezequiel. Deus abençoe. Até o próximo vídeo com o livro de Daniel, profeta Daniel. Amém?